Vamos agora, então, tratar sobre o assunto aspectos iniciais de contabilidade. E vamos aí responder questões CESP para que você possa ir bem na sua prova e gabaritá-la, tá certo? Então, vamos iniciar a resolução das questões sem perder tempo, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Então, questões comentadas. Então, vamos lá. Primeira questão, pessoal. Então, vamos tratar agora dos aspectos iniciais da contabilidade, que pega os conceitos iniciais, o conceito de patrimônio, bens, direitos e obrigações, ativo, passivo, PL, e também pega a questão de equação fundamental do patrimônio. Vocês vão ter surpresas de questões que são bem interessantes da banca CESP. Então, vamos lá. Primeira questão. Ele diz: as informações contábeis devem ser mensuradas e divulgadas a diversos usuários. Considerando as necessidades específicas de cada usuário quanto às informações contábeis, julgue os itens a seguir. E aí nós temos o item 1, 2, e 3 e 4, e ele pergunta quais os que estão corretos. Quais itens estão certos. Tá ok? Então vamos lá. Item 1. As instituições financeiras, elas estão interessadas em informações relativas ao endividamento da empresa e à existência de liquidez suficiente para que ela honre com o pagamento dos empréstimos adquiridos. É isso, pessoal? Correto, tá? Então, as demonstrações, né? As demonstrações contábeis, as informações contábeis, elas prestam várias informações, né, para os usuários das informações contábeis, que são governo, clientes, fornecedores, acionistas e também bancos, né, instituições financeiras. Que o que é que elas querem saber em relação ao banco, pessoal, à empresa? O que é que o banco quer saber em relação à empresa? Ele quer saber se a empresa tem liquidez, ou seja, tem dinheiro para pagar o empréstimo, e se ela não já está muito endividada. É o que diz o item 1, então está correto. Item 2, nas suas análises, item 2. Nas suas análises, o investidor busca avaliar a empresa que seja mais lucrativa e que pague maiores dividendos. Pessoal, isso é lógico. Se você for investir numa empresa, você vai investir em uma empresa comercial com o objetivo de ter prejuízo? Não. Você quer que ela tenha lucros e que ela te pague dividendos, que é o retorno pelo seu investimento, né? É como se fosse uma receita por aquele seu investimento. Então, o gabarito também está correto. Então, observa aí, item 1 e 2 já estão corretos, tá? Eu já posso eliminar a letra B, a letra C, tá certo? A letra D e a letra E. Eu já saberia que a resposta é letra A, ó. Você tem que responder assim no dia da prova. E já ir eliminando, tá certo? Mas vamos ver os demais itens, Felipe. Vamos lá. Item 3. As agências reguladoras, no cumprimento de suas funções, apuram o lucro tributável das concessionárias de serviço público com o objetivo de fiscalizar a execução de suas atribuições legais. E aí aqui, pessoal, tá, ó, errado. Tá certo? Está totalmente errado. Por quê? Na verdade, ela não apura o lucro tributado. E questão de tributo, quem trabalha são os órgãos fiscais. Órgãos fiscais. Tá certo? Na verdade, as agências reguladoras, ela tem até poder de fiscalizar, tá? Só que não tem nada a ver com tributos. Beleza? Então, por isso que o item está errado, tá certo? E aí, lembrando, quem apura o lucro tributável, na verdade, é a empresa. E aí o fisco vem depois e faz a conferência. E item 4, né? Ele pergunta: o empregado está interessado na demanda do mercado pelo produto fabricado pela empresa e no preço necessário para que se atinja a margem de lucro esperada? Nada a ver, pessoal.
o empregado quer saber se a empresa tem condições para pagamento dos seus salários. Isso é lógico, tá? Se ela não tiver condições, ele não vai querer trabalhar naquela empresa. Então, o item 4 também está errado. Então, gabarito, letra A. Vamos lá. Considerando que a contabilidade, ela é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue os itens a seguir no que se refere a conceitos, objetos e finalidades da contabilidade, né? Então, a contabilidade ela é uma ciência social, não é uma ciência exata, porque os números são meros instrumentos para mensuração dos componentes patrimoniais. Os objetivos, né? O objeto é o patrimônio, objetivo, controlar o patrimônio com a finalidade de fornecer informações para a tomada de decisão. Então, olha a pergunta. Sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil específico? Correto, pessoal. Ó, objeto da contabilidade é o patrimônio, tá certo? Objetivo, controlar o patrimônio com a finalidade de fornecer informações para a tomada de decisões, tá certo? Então, esse ente contábil específico também tá correto. Outra, para o estudo da contabilidade, patrimônio é a diferença entre ativos e passivos detidos pelas entidades. Pessoal, cuidado. Patrimônio, ele é diferente de patrimônio líquido. O próprio nome já diz, né? O patrimônio está líquido, tá certo? Por quê? O patrimônio, ele é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Já o patrimônio líquido, ele vai ser os bens mais os direitos menos as obrigações. Os bens e os direitos são o ativo e as obrigações são o passivo. Então, se eu pegar ativo menos o passivo, eu tenho o PL e não o patrimônio. Então, gabarito errado. Tá certo? Outra questão, ele diz, a contabilidade integra o rol das ciências exatas, por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil, pessoal. Ó, falamos aqui, contabilidade não é ciência exata, contabilidade é ciência social. O foco dela é fornecer informações para a tomada de decisões. Então, cuidado sobre esse tópico, tá certo? Outra questão, ele diz, o patrimônio líquido constitui uma obrigação da entidade para com outras pessoas físicas ou jurídicas, certo ou errado? E aí, muito aluno errou essa questão, por isso que eu digo que tem pegadinhas, tá, pessoal? Tem aluno que pensa, os assuntos iniciais eu já sei todos, são bem tranquilos. Cuidado, tá? Por quê? Nós sabemos que o lado direito, né, do balanço, nós temos as obrigações, tá? Então, nós vamos ter o passivo, que são as obrigações, com terceiros, que é chamada de passivo exigível. Já o PL, pessoal, ele também é uma obrigação, só que é uma obrigação com os proprietários, por isso que é capital próprio, tá? Ó. Aqui nós temos capital de terceiro e aqui nós temos capital próprio. E esse patrimônio líquido, ele é chamado de passivo não exigível, porque em tese, tá? Os sócios não vão tirar esse dinheiro da empresa.
Tá certo? E aí, não retirando esse dinheiro da empresa, ele se torna um passivo não exigível. Ok? Aí ele diz, pessoal, olha como foi interessante a pergunta dele, né? O patrimônio líquido, ele constitui uma obrigação, constitui, pessoal, da entidade para com outras pessoas físicas ou jurídicas? Sim, né? Quem são essas pessoas? Os sócios e acionistas, os investidores. E o investidor também pode ser uma pessoa jurídica. Então, gabarito certo, tá? Então, muito cuidado, ok? Outra questão, tá? Então, vamos lá. Ele diz, a análise de balanço não é considerada uma técnica contábil, tendo em vista que foi formulada e desenvolvida no âmbito da administração financeira. Tá, pessoal? Então, quais são as técnicas contábeis? Para a gente relembrar. Técnicas contábeis. Nós temos escrituração, demonstrações contábeis, auditoria e análise das demonstrações contábeis, que também é chamado, pessoal, de análise econômico-financeira ou análise de balanços, tá? Análise de balanço. Então, com isso, ela é sim considerada uma técnica contábil. Então, o gabarito está errado. Beleza? Vamos para a próxima, sem perder tempo, pessoal. Estamos indo com tudo. Nós vamos ser aprovados, não tenho nem dúvida. E eu quero, né? Mande um e-mail, que eu quero ir para o churrasco, em qualquer lugar do Brasil. Pode ser do Oiapoque ao Chuí, Rondônia, Acre, Espírito Santo, Piauí, Maranhão, Ceará ou lá no Rio Grande do Sul. O importante é eu estar comemorando com você a sua aprovação, tá? Então, rezo por todos vocês, nossos alunos. Então, vamos lá. Outra questão aí, ó. Cefaz Rio Grande do Sul. Então, ele diz, na equação patrimonial, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Aí ele pergunta o que é diretamente ou inversamente proporcional, pessoal. Então, vamos lá, ó. Ativo é igual a passivo mais o PL. Observem que se o passivo aumenta, o ativo aumenta, tá? Claro que eu mantenho o PL no mesmo valor. Se eu manter o passivo no mesmo valor, se o PL aumenta, o ativo também aumenta, tá certo? Então, o ativo relacionado ao PL e ao passivo, eles são diretamente proporcionais, tá certo? E aí, eu já posso eliminar as letras D, né? O ativo, ele é proporcional, diretamente relacionado ao passivo e diretamente relacionado ao ativo, né? Tá certo? E em relação ao passivo, tá? O que é que ocorre? Então, vamos lá, ó. Ativo é igual a passivo mais o PL. Se o ativo se mantém constante, ok? E eu aumento o passivo, eu vou diminuir o PL. Ah, então passivo e PL, pessoal, eles são inversamente proporcionais. Ah, Felipe, entendi. Então, o passivo está diretamente relacionado ao PL? Falso. E nem o PL está diretamente relacionado ao passivo, eles são inversamente. Com isso, eu concluo que o gabarito é letra A. Porque se o ativo é diretamente proporcional ao passivo e ao PL, o PL está diretamente relacionado
ao ativo. Então, gabarito letra A. Ok? Outra questão. Então, ele diz, ó, se ao final de determinado ano o ativo de uma empresa era de 60 mil e o passivo de 200 mil, então o valor de seu patrimônio líquido era de quanto? Pessoal, tem aluno que olha para a questão e diz, não acredito. E às vezes erra a questão por não acreditar que a questão é muito fácil. Então vamos lá, ó. O ativo, ele é igual a passivo mais o PL, tá? Então o passivo, 200 mil mais o PL vai ser igual ao ativo de 60. Então, observem que o ativo é menor do que o passivo. Então, eu já sei que é uma situação negativa. Tá? Eu já sei que é uma situação negativa. E aí, eu vou pegar 60 mil menos 200 mil. Então, o PL ele vai ser igual a negativo em 140 mil, né? Aqui tem um mais, lá tem um menos, o maior o menos, 200 menos 60, 140. Então, pessoal, o PL é menos 140 mil, ou seja, ele é negativo em 140 mil. Então, gabarito letra A. Muito cuidado, porque tem uma parte da doutrina que entende que, na verdade, nós temos situação líquida, ativo menos passivo. E só existe patrimônio líquido quando essa situação líquida for maior do que zero, ou seja, o ativo for maior do que o passivo. Porque quando o ativo for menor do que o passivo, tá? Só voltar aqui para vocês. Quando o ativo for menor do que o passivo, na verdade, nós não temos um patrimônio líquido, teria um passivo a descoberto. Só que na prática, o que eu falo sempre para os alunos é que situação líquida é sinônimo de patrimônio líquido, independente se positivo, negativo ou nula. E é esse o entendimento do CESP. Por isso que o PL aí foi negativo, é porque ela entende que patrimônio líquido é sinônimo de situação líquida. Tá certo? Então, o gabarito é a letra A. Tá? Mais uma questão. Vamos lá. Ele diz: caso a empresa possua 50 mil de capital de terceiros, que representa 25% do total de recursos à disposição da sociedade, o ativo total ele será inferior a 50 mil, a 150 mil? Então, nós vamos analisar isso daí, tá certo? Lembrando, o capital de terceiros, pessoal, é o passivo, também chamado de passivo exigível, tá certo? Já o total de recursos da empresa representa o total das origens, seja PL ou capital próprio ou capital de terceiros, tá certo? Então, o total de recursos da empresa seria o total do passivo, tá? Então, o total de recursos à disposição seria o passivo mais o PL, tá? Então, feito isso, vamos fazer a análise. Ó. Então, como ele diz, caso a empresa possua 50 mil de capital de terceiros, então o passivo é igual a 50 mil. Tá? E ele diz que, aqui, ó, é igual a ativo, tá ok? E ele diz que esse passivo, ele representa 25% do total de recursos da entidade, ou seja, vezes o ativo. Qual o valor do ativo total? Se passivo é igual a passivo, pessoal, só pegar o 25% vezes o ativo, ele tem que dar quanto? 50 mil. Então, o ativo vai ser 50 mil dividido por 25%, que é 25 sobre 100, tá? Então, na verdade, eu pegar 50 mil e multiplicar pelo inverso, que seria 100 sobre 25. 100 sobre 25, pessoal, dá 4. 5 vezes 4, 20. Né? Então, 50 mil vezes 4 dá 200 mil. Então, ele não é inferior a 150 mil. Na verdade, ele é
superior. Então, gabarito errado. Beleza? Beleza pura, Filipão. Vamos lá, rumo à aprovação, tá certo? Então, mais uma. Ele diz... CESP, ou CESP, né? Que gosta de pegar no pé, mas nós vamos para cima dela e vamos gabaritar a prova, tá? Não tenha medo. Estudando com dedicação, disciplina, vai valer a pena. Então, havendo liquidação de empresa em situação líquida nula ou equilibrada, ou seja, o PL é igual a zero, o seu ativo será suficiente apenas para o pagamento das dívidas com terceiros, não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio. Tá certo? Então, verdadeiro ou falso? É o que eu falei. Ah, Felipe, mas é muito fácil as questões. Vamos lá. Havendo liquidação de empresa em situação líquida nula ou equilibrada, ou seja, o PL igual a zero, o seu ativo será suficiente apenas para o pagamento das dívidas com terceiros, não sendo suficiente para o pagamento de capital próprio. Verdadeiro ou falso? Certo, pessoal. Tá? Por quê? Como a situação é nula ou equilibrada, na verdade eu não tenho capital próprio, porque ele é igual a zero. Ou seja, eu só vou ter o ativo e eu vou ter que utilizar ele para pagamento do passivo. Eles vão ser iguais. Eu vou ter 100 aqui, 100, quitou, ó, 100 menos 100 é zero. Então eu não tenho nem que pagar o capital próprio. Tá certo? Então o gabarito aí está certo. Beleza? Vamos lá. E por fim, no que se refere às noções básicas de contabilidade, julgue o item que se segue. Aí vamos lá. Uma empresa que tem ativos totais de 100, passivos totais de 90 e capital social realizado de 20, apresenta uma situação patrimonial líquida deficitária, verdadeiro ou falso, pessoal? Aí aqui, ó, é só pegar o PL é igual ao ativo menos o passivo. O ativo é 100, o passivo é 90. 100 menos 90, 10. Se é positivo, pessoal, eu tenho uma situação líquida positiva ou superavitária ou ativa. Tá certo? Então, não é situação líquida deficitária. Então, gabarito errado. Felipe, mas ele disse que tem um capital social realizado de 20. Pessoal, lá no PL não tem só capital social. Tem outras contas, que aí no final o PL vai dar 10. Então, provavelmente deve ter uma conta negativa. Beleza? Então, terminamos aqui mais um bloco de questões, abordando os aspectos iniciais da contabilidade, que é muito importante. Então, faça as questões, se errou, refaça, faça mais questões para que você melhore o seu desempenho. Então, vamos dar uma paradinha e voltamos em instantes com um novo bloco de questões da banca CESP.